Graça e paz, igreja, boa noite a todos. Dia tão especial, dia no qual nós já, desde as primeiras horas desta manhã, ficamos tão maravilhados quando nós, ao adentrarmos ali, quando eu vislumbrei aqui aquela montagem e a estrela e esses enfeites aqui, eu falei, uau, que linda a igreja está. Essa foi a minha reação. E agora, alguns minutos antes de nós iniciarmos o culto, enquanto eu observava algumas pessoas entrando, eu fiquei observando a reação de cada uma delas. Não é? Como a igreja está linda, não é verdade? E hoje nós vamos falar sobre reações. Reações diante do nascimento de Jesus. Antes, porém, eu quero me juntar aqui ao querido Marostica, quando ele disse o seguinte, olha, mesmo com poucos recursos, as pessoas responsáveis pela ornamentação da nossa igreja sempre fazem o melhor. E então nós ficamos diante dessa beleza toda, essa cachoeira linda, a estrela, a manjedoura, né, montada, tudo aqui na frente. E eu quero que os irmãos deem uma salva de palmas às pessoas responsáveis por esses enfeites, amém? A nossa gratidão aqui para você que participou disso tudo aqui, tá bem? Então vamos lá, reações ao nascimento de Jesus. Eu convido você a fazer a leitura comigo. Eu gostaria que já fosse projetado aqui o nosso texto. Mateus capítulo 2, nós leremos dos versos 1 até o verso 12. Mateus capítulo 2, verso 1 até o verso 12. Olha lá. Façamos todos a leitura então. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela levantar-se e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas você, Belém, da terra de Judá, de forma alguma é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá o governante que pastoreará o meu povo Israel. Então, Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouviram o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinha visto levantar-se foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe. Prostraram-se e o adoraram. Então, abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Tendo sido advertidos em sonho de não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Até aqui. Que você seja, de verdade, impactado por essa palavra que nós nos debruçaremos sobre ela hoje à noite, está bem? Meus amados irmãos e irmãs, o nascimento de Jesus, o nosso glorioso Salvador, foi planejado desde a eternidade. Antes que o mundo fosse criado, esta agenda já estava estabelecida. Antes que as estrelas brilhassem, antes dos cânticos dos anjos,
essa decisão já estava tomada. Nós aprendemos aqui domingo passado que todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. Jesus é a semente da mulher, aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Ele é também o Cordeiro Pascal, cujo sangue passado nos umbrais das portas livrou os primogênitos de Israel do anjo da morte. Jesus é também a nuvem no deserto. Durante o sol os protegia do intenso calor, e à noite a nuvem de fogo que os dirigia naquela escuridão tremenda. Também Jesus é simbolizado pelo maná, o pão do céu, que caía do céu para alimentar o povo de Israel. É simbolizado também pela rocha, da qual brotava água no meio do deserto, para que os filhos de Israel tivessem sua sede saciada. Jesus também é simbolizado no templo, e também nas festas de Israel. Ou seja, tudo sempre apontou para Jesus. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Ele é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. O nascimento de Jesus foi preparado não só no céu, mas também na terra. E foi na plenitude dos tempos que ele nasceu, para ser o meu e o seu Redentor. Amém? O verso 13, o qual nós lemos, trata de um personagem muito importante para a nossa reflexão de hoje à noite. Verso 3 trata de um personagem chamado Herodes. A Bíblia, mais detidamente o Novo Testamento, trata de 4 Herodes. Nós vamos nos deter apenas neste que está inserido nessa cena, nessa narrativa. Este Herodes, também chamado o Grande, fora nomeado pelos romanos para governar os judeus. Ele era um líder militar fortíssimo, um político. Ao mesmo tempo, ele era um tirano cruel. Ele teve coragem para que pudesse ser mantido no poder, mandar eliminar cruelmente todos os seus adversários. Ele também adquiriu fama pelos seus projetos de construção. Quando Jesus nasceu, perto do final do seu reinado, Herodes, tendo ouvido que Jesus seria o futuro rei, tentou matá-lo também. E eu quero falar com você nesta noite, a partir do texto lido, 2 perspectivas dentro desse cenário. Porque o Natal de Jesus, essa mensagem requer de cada um de nós uma decisão. E esse texto vai mostrar para nós 2 decisões importantes. A primeira delas, nós podemos falar de rejeição, hostilidade ou repúdio. Há uma informação nesses versículos que a princípio não fazem o menor sentido para nós. Veja bem, nós vimos aqui que Herodes é um poderosíssimo político, um poderoso comandante militar, um construtor por excelência. Mas há uma informação que a princípio não faz o menor sentido para nós, porque o texto diz o seguinte: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Os magos dizendo: nós vimos a sua estrela do Oriente e viemos aqui adorá-lo. Porém, quando Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Agora eu te pergunto, como é que um rei tão poderoso pode ficar alarmado, perturbado, com uma simples pergunta: onde está o recém-nascido? Por que Herodes fica tão alarmado com essa notícia? É porque ele não suportava a ideia de alguém que pudesse ameaçar o seu reinado. E toda a Jerusalém conhecia muito bem a sua tirania, a sua maldade.
que excedia todo o entendimento humano. Então, não somente ele, mas toda a cidade fica em súbito alarmada, porque sabia da sagacidade desse homem. Vejamos o que nos diz o versículo 7. Tendo ele chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão o tempo exato do aparecimento da estrela. Nesse momento ele está fazendo cálculo, porque o plano dele é eliminar o menino. Versículo 8, os magos respondem, e nesse versículo 8 nós vemos a falsidade do Herodes, porque ele diz assim, logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu vá também adorá-lo. Olha a maldade no coração desse homem. Mas a gente vê que ele não tem interesse algum em adorar Jesus. Ele está interessado em matá-lo. Versículo 13 ao 16 vai nos falar a respeito da crueldade desse homem. E o anjo do Senhor faz um alerta: fiquem lá no Egito até que eu diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Versículo 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo. Tendo sido cruelmente assassinados. Vocês podem imaginar a tamanha maldade desse governante chamado Herodes? Ouve-se uma voz em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel, que chora pelos seus filhos e recusa-se ser consolada, porque já não existem mais. Porém, o verso 19 traz uma informação importantíssima para nós. Porque se até aqui tudo é choro, tudo é pranto, é desânimo, o verso 19 nos informa que Herodes morre. Eu quero dizer para você nessa noite que os inimigos de Deus morrem. Os inimigos de Jesus morrem. Mas o nosso Jesus está vivo, assentado no seu alto e sublime trono, reinando sobre todo esse universo, e um dia voltará. Amém, igreja? Os filhos daqueles dias foram mortos, tirando a vontade de viver daquelas mães. Eu sei que hoje em dia nós temos muitos outros inimigos que nos visitam continuamente. Muitos inimigos. Inimigos da insatisfação com algumas coisas que nós temos vivenciado nos nossos dias. Angústias tremendas que vêm sobre nós por situações que nós vivemos na nossa própria família. Tristezas que vêm sobre nós através de notícias de enfermidade dos nossos amados. Notícias, porque nós percebemos que à medida que nós vamos envelhecendo, as despedidas se tornam mais constantes e doloridas, não é isso? A cada dia. À medida que nós vamos vivendo, as despedidas se tornam mais comuns na nossa vida. São tantos queridos que se vão antes de nós. Aquilo vai entristecendo o nosso coração. E não somente isso, não somente as enfermidades, as tristezas, mas as lutas diárias. As lutas pela própria sobrevivência. São difíceis nos nossos dias, não são, queridos?
A luta pela sobrevivência é difícil, para pagar as nossas contas. A luta desta igreja, uma vez tendo comprado esse terreno, agora precisa pagar esse terreno. É uma luta constante, incessante. Agora, nós nunca podemos perder da nossa mente essa esperança que Jesus está vivo, reinando exatamente e absolutamente sobre todas as coisas. Porque um dia todos os inimigos do Senhor morrerão, e o Senhor pisará na cabeça de todos eles, porque Ele está vivo, reinando sobre todos nós, amém? E por isso você não é um perdedor. Você não está numa igreja que está falida, com uma igreja que está sem saber para onde vai. Você pertence a uma igreja vitoriosa em nome de Jesus. Amém, igreja? Igreja é vitoriosa, porque Jesus vive e reina. Amém, amados? Não percamos essa esperança dos nossos corações. E é muito triste quando as pessoas rejeitam a melhor notícia de que o mundo já pôde ouvir. E a melhor notícia é que hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E é por isso que nós nos reunimos e celebramos o Natal de Jesus todos os anos. Sabe por quê? Vou tentar explicar uma coisa para vocês agora. Se Jesus estivesse morto, alguém estaria celebrando o nascimento dele? Não. Mas como Jesus está vivo, está aqui no nosso meio, nós nos alegramos com grande gratidão no nosso coração e celebramos o seu aniversário, o seu Natal todos os anos. Amém, igreja? Porque Ele está vivo, está aqui conosco, está nos encorajando, está nos impulsionando. E hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Queridos, a segunda reação diante de Jesus. Deixa eu ver se está aqui direitinho. Está lá. Se a primeira reação diante do nascimento de Jesus é rejeição, a outra reação diante do Natal de Jesus é rendição e adoração. Olha só a pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela lá no Oriente e viemos adorá-lo. Eu faço uma pergunta para vocês: o que foi que eles viram mesmo? Uma estrela? O texto nos informa o seguinte: eles viram a sua estrela. Não foi qualquer estrela que eles viram. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia em Números, capítulo 24, 17, porque a gente já tem aprendido aqui que tudo na Bíblia faz sentido. Não é verdade? Tudo na Bíblia faz sentido. Olha que texto lindo aqui a respeito da estrela de Jesus. Números 24, 17. Eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Olha que lindo. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Olha que coisa linda. A estrela de Jesus. Aquele que se levantaria com um cetro, e o cetro é símbolo de poder e autoridade. Amém, igreja? Jesus é este que detém todo o poder e autoridade em suas mãos. Por isso a igreja é uma igreja vitoriosa, não é uma igreja perdedora. É uma igreja que está viva e avança sempre adiante. Queridos, aqueles magos, talvez eles já fossem prosélitos. O que é um prosélito? É uma pessoa que é convertida à fé judaica. Ele conhecia as tradições, conhecia a própria lei, conhecia os profetas. E por compreenderem que aquela estrela era anunciada em Números 24, 17, eles saem lá do Oriente e vão para Jerusalém. Essa profecia bíblica já era conhecida por eles.
E eles vão lá para Jerusalém porque sabiam que em Jerusalém era o lugar que habitava a palavra de Deus, era o centro de onde a palavra emanava. Lá estavam todos os profetas. Eu faço uma advertência para você nessa noite. Você quer conhecer a Jesus? Abra a sua Bíblia. Você quer ter experiências com Deus? Abra a sua Bíblia. Examine as Escrituras, porque o próprio Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas mesmas testificam a meu respeito. Amém, igreja? Nós não podemos ficar atrás de experiências. Os magos tiveram uma experiência lá no deserto. Viram a estrela. Não ficaram só na experiência, eles quiseram vislumbrar de perto, aprender através do estudo das Escrituras. O que me impressiona, amados, é que aqueles que estão muito próximos de Jesus, muitas vezes, o rejeitam. A Bíblia nos informa que ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Os de longe vêm para adorá-lo. Irmãos, uma pequena exortação. Hoje eu fiquei até envergonhado diante de um aluno meu, pastor Darcio. Ele não está aqui, a sua mamãe está. Este irmão nosso, tendo trabalhado a noite toda, saiu do seu serviço e veio com a sua mamãe para a escola bíblica dominical. Sabe por que eu me senti um pouco envergonhado? De verdade. Porque normalmente nós somos tomados por sentimentos muito menores, cansaços muito menores, e nós já deixamos de congregar, não é verdade? A EBD, eu não vou lá não, eu já sei tudo. Já sei tudo. Nós nunca sabemos tudo. Sempre temos que aprender. Estou tão cansado, não vou não. Não vou não. Tenho muita coisa para fazer hoje. Mas esse irmão me deixou envergonhado. Tendo trabalhado a noite toda, pastor Zé Antônio, saiu do seu trabalho e veio direto para a EBD. Eu fico imaginando quantos irmãos, ao invés de estarem aqui nesta noite adorando ao grande Rei Jesus, estão nas suas casas fazendo não sei o quê. Acompanhando o culto, talvez pela internet. A internet é bem-vinda, mas nós aprendemos que esse momento de adoração juntos é quando nós estamos próximos uns dos outros, nós estamos mais vivos, nós nos percebemos muito mais com Deus e com os irmãos, e é aqui que nós somos encorajados, é aqui que nós podemos adorar a Deus com a nossa expressão dos nossos braços, com a expressão das nossas lágrimas, com as nossas vozes, é aqui que nós podemos expressar afetos uns pelos outros. E é aqui que nós podemos aprender a partir das Escrituras, amados. Não é isso? Irmãos, deixa eu falar outra coisa para vocês. Nunca se achem que sabem todas as coisas. Não deixem que esse sentimento invada o seu coração. Esse sentimento de você pensar que sabe tudo, vá te afastando da adoração verdadeira e genuína a Deus. Porque talvez a gente achando que sabe de tudo, a gente vai se afastando e vai se esfriando, e uma vez que a gente vai se afastando, vai se esfriando, o que vai acontecer com a nossa fé? Ela vai também esfriando, e a gente vai ficando cada vez mais distante, não é isso? Então, irmãos, que o exemplo desses magos sirvam para nós. Concluindo, o que esses magos fizeram antes de encontrarem Jesus? Em primeiro lugar, eles não mediram esforços. Eles saíram lá do Oriente, atravessaram o deserto, enfrentaram os dias difíceis, calor intenso durante o dia, frio intenso à noite. Passaram por momentos difíceis, diferentes e perigosos. Eles não mediram esforços porque eles queriam adorar a Jesus, o Rei. Você pode tomar essa palavra para você nessa noite? Nós não podemos medir esforços para que nós possamos adorar o Rei Jesus. Amém, igreja? Amém, amém e amém. Outra coisa que esses homens fizeram agora, depois de encontrarem com Jesus. Verso 11b diz assim: eles abriram seus tesouros
e lhes entregaram as suas ofertas. Opa! Entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Aqui eu quero tirar uma lição para nós. Eles trouxeram ouro por quê? Talvez vocês já ouviram essa aplicação algum dia. Por que eles trouxeram esses 3 elementos? Ouro, incenso e mirra. Ouro, porque reconheceram que Jesus é rei. Ouro, presenteando um rei. O incenso é aquele que sobe para Deus. E mirra é aquele unguento utilizado para perfumar os mortos. Aqueles magos entendiam que aquele menino era o rei das nações, rei dos povos, mas entenderam também que aquele menino era o próprio Deus. Entenderam que aquele menino estava destinado à cruz. Cruz que ele deveria morrer pelos meus e pelos seus pecados. Concluindo, amada igreja, eu faço uma pergunta para você. O que nós temos trazido para entregarmos a Jesus? O que você tem trazido nas suas mãos para entregar a Jesus? Aqueles magos trouxeram ouro, incenso e mirra. O que você tem nas suas mãos para entregar a Jesus essa noite? E diante dessa breve reflexão, nós temos 2 decisões a serem tomadas hoje à noite. A primeira decisão é de rejeição ou indiferença. E a segunda decisão é de adoração e rendição aos pés de Jesus. Qual é a sua situação nessa noite? Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está aqui, você não tenha nem ouro nas mãos, como eu também não tenho. Nem incenso, nem mirra. Talvez o que você trouxe no seu coração aqui hoje à noite é uma dor, é uma mágoa, é uma insatisfação, é uma cicatriz que lhe perturba, é uma mágoa lá de trás que vem, sempre visita somente o seu coração e te entristece. Você pode entregar isso para Jesus também, sabe por quê? Ele, como nosso conselheiro, como nosso encorajador, Ele vai tomar isso para si e vai devolver paz para você. Vai devolver alegria para você. Vai devolver salvação para você. Eu quero que o conjunto de louvor venha aqui para cima e nós vamos cantar. E você vai refletindo aí. O que você tem trazido para Jesus essa noite? Indiferença? Rejeição? E talvez nós não precisamos ser tão violentos como foi Herodes. Violentos com as próprias mãos, derramamento de sangue. Mas a nossa frieza espiritual, a nossa indiferença, com essas atitudes nós também estamos rejeitando Jesus na nossa vida. Então o meu apelo é que depois dessa canção a gente volte aqui, eu vou orar por vocês, pela igreja novamente, para que a gente tome uma decisão acertada nessa noite, amém? De deixar a rejeição de lado e nos prostrarmos em rendição ao grande Rei Jesus, amém, igreja? Hoje à noite, e não fez ainda uma entrega de vida para Jesus. Se você está aqui, conhece o Evangelho, foi convidado para estar aqui nesta noite, e precisa fazer essa entrega de vida para Jesus, enquanto a igreja ora, eu peço para que você levante a sua mão, e nós vamos pedir para que você venha aqui à frente, para que nós vamos orar por você, abençoando a sua vida, confirmando essa entrega de vida, fazendo um convite para que você caminhe conosco, para que nós possamos crescer juntos, em nome de Jesus, amém? Há alguém aqui nessa noite que precisa, que entendeu a mensagem do Evangelho e quer fazer essa entrega de vida para Jesus?
a minha segunda pergunta. Esse cântico nos informa que Jesus é o Rei da paz, Rei de amor. Como eu já disse, talvez nós não tenhamos nem ouro, nem incenso, nem mirra nas nossas mãos para entregar e depositar aos pés do Rei Jesus. Mas nós temos uma ferida emocional que precisa ser curada. E a gente precisa sair daqui essa noite diferente do jeito que nós chegamos aqui. A nossa reação diante de Jesus deve ser essa reação de nos aproximarmos dele, entregarmos também as nossas dores para ele, porque ele é suficientemente capaz para nos salvar e nos curar. Amém, igreja? Enquanto a igreja ora, se você quer que a gente ore por você, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos tão somente orar por você, te dar um abraço e clamando para que o Senhor faça um milagre na sua vida. Um milagre de restauração, de vida nova. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém? Mais algum irmão? Quer vir aqui para a gente orar? Amém. Mais uma pessoa vindo. Aí nós já vamos orar em seguida. Amém. O Rei da Paz há de invadir os vossos corações, fazer tudo novo. Amém? Vamos orar. Peço para uma irmã vir aqui, está ao lado dessa nossa querida irmã. Mais gente vindo aqui. Isso. Amém. Todos são bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, o cântico nos ensina que o Senhor é o Rei da paz, Deus de todo amor. Derrama, Senhor, da Tua bênção sobre essas vidas. Que esses irmãos e irmãs que estão aqui na frente possam ser guiados, transformados, tocados, renovados, restaurados, que tudo se faça novo na vida desses amados. Pai, que o Teu amor persiga esses amados, a Tua cura, a Tua visitação continuamente esteja sobre essas vidas, fortalecendo, encorajando, firmando os passos desses irmãos e irmãs nos caminhos do Senhor. Pai, dá vitória sobre as lutas, cura as mágoas. Senhor, nós te pedimos, Senhor, derrama toda sorte de bênção sobre essas vidas, e não somente sobre eles, igreja. Nós clamamos, Senhor, a bênção do Senhor sobre a Tua igreja, uma igreja vitoriosa, que está aqui porque veio nessa noite com o único propósito de render-se aos pés de Jesus e adorá-lo. O menino que nasceu na manjedoura, mas que foi morto, mas ressuscitou e vivo está, reinando com o cetro de justiça sobre toda a humanidade. Por isso, Deus, nós clamamos a Tua bênção sobre a Tua igreja e nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Uma salva de palmas, amados. Deus abençoe, amados. Vão na paz em nome de Jesus. Amém.